Hoje nós vamos continuar o estudo na primeira carta de Pedro. Hoje seguiremos 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 até o 17. Farei a leitura dos dois primeiros versículos dessa parte, que diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então Pedro ele inicia chamando os cristãos, os leitores, de peregrinos e forasteiros. Isso também tem referência a peregrinos e forasteiros, tanto no capítulo 1, versículo 1, como no versículo 17. No versículo 1, os cristãos são chamados de forasteiros, e no versículo 17, eles também são chamados de peregrinos. Isso tem relação com o versículo 6 do capítulo 1, quando se fala sobre o breve tempo. Então, peregrinos e forasteiros, além daquele povo estar de fato como forasteiro fora da sua terra, boa parte deles, mas também faz referência à vida do cristão. O cristão está no mundo por um breve tempo. Ele está no mundo aqui apenas como um forasteiro, ele não pertence a esse mundo. Nós vivemos aqui, mas nós pertencemos à pátria celeste, o local em que Deus preparou um lugar para nós. Então, o cristão, por isso, ele está aqui apenas como um breve tempo. E por isso Pedro ele começa o texto dizendo: olha, vocês são peregrinos e forasteiros. E por isso, então, vocês precisam abster-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E aqui é importante nós observarmos que o cristão, por ele não fazer parte desse mundo, por ele não ficar aqui para sempre, ele precisa ter em mente que ele não pode se apegar às coisas aqui deste mundo, não colocar isso como sendo o que é de mais importante. E por isso Pedro diz: afastem-se disso, fujam do pecado. Lutero falou sobre a vida do cristão no livro da Liberdade Cristã, um livreto, e ele falou muito sobre o cristão servir, o cristão estar no mundo como aquele que serve. Então ele diz assim: o cristão não tem sua existência em si mesmo. A existência do cristão não está em si mesmo, mas na fé em Cristo e no amor ao próximo. Nós vamos ver um pouco mais disso quando a gente falar sobre o servir no final dessa parte aqui desse texto. E dessa maneira, ele vive em comunhão com Deus. Então o que Lutero está mostrando para nós é que o cristão, ele vive a sua fé, ele serve as pessoas com amor e desta forma ele tem comunhão com Deus. Por isso o cristão ele foge do pecado, não apenas por ele, mas também para dar um bom testemunho, para não levar as outras pessoas ao pecado, para não conduzir pessoas ao erro. E continuando, então, por isso Pedro diz: olha, então tenham conduta exemplar no meio dos gentios. E aqui nós temos o testemunho com ações. Eu já falei em outros estudos que Pedro, geralmente quando ele fala sobre testemunho, ele não diz para nós falarmos. São raros os momentos na primeira carta, 2 ou 3 momentos em que ele diz para usarmos palavras. Na grande maioria das vezes ele fala para o testemunho do cristão ser com ações. Isso aqui é fundamental na nossa vida, nós vivermos de tal forma que nós mostremos o amor de Deus para as pessoas. Repito o que já disse em outros estudos, Pedro não está proibindo-nos de falar. Ele não está dizendo que nós não podemos anunciar a palavra de Deus usando palavras. Mas o que Pedro está dizendo para nós é que é fundamental que o cristão viva de tal forma que mostre a palavra de Deus, mostre a sua fé. Especialmente naquela situação em que os cristãos estavam na época em que Pedro escreveu. Eles estavam no meio de pagãos, pessoas que observavam suas ações e tiravam conclusões dessas ações. Nós não vivemos um momento diferente. Nós também estamos no meio de pessoas e essas pessoas tiram conclusões das nossas ações. Aquilo que nós fazemos diz aquilo que nós somos. Então, as pessoas observavam e ainda observam as atitudes. Então, alguém que não é cristão olha para um cristão e vê um cristão como alguém que faz coisas absurdas, coisas que um pagão qualquer faria, ele certamente vai desanimar com o cristianismo. Então, nós precisamos mostrar aquilo que nós cremos com as nossas atitudes.
E ainda Pedro continua dizendo que os gentios observem as obras deles e glorifiquem a Deus. Notem que o glorificar não é ao cristão, mas glorificar a Deus. Pedro, então, ele está orientando os cristãos para que vivam de tal forma que os outros olhem para eles e vejam as atitudes que eles fazem e então, após ver isso tudo, eles glorifiquem a Deus. Nunca é você mesmo, nunca fazer as coisas para você chamar a atenção para você mesmo, mas é fazer tudo para que as pessoas olhem para Deus. É claro, as pessoas olhem para você e vejam, tem algo diferente nessa pessoa. E esse algo diferente é a fé em Deus. Nós vamos continuar agora, versículo 13 até o 17. Eu vou ler os versículos que diz assim: Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Então Pedro inicia dizendo para os cristãos serem sujeitos a toda instituição humana. Então eu costumo dizer que nós podemos discordar das autoridades, nós não podemos desrespeitar. Nós estamos num país que é livre. Nós temos todo o direito de dizer que nós discordamos com os governos, né, com prefeitos, vereadores, presidente, governador e assim por diante. Nós podemos discordar do que eles fazem, nós podemos discordar de suas ideias, isso é política, né? As pessoas discordam, nós temos todo o direito. O que nós não temos o direito é de ofender, desrespeitar as autoridades, até porque as autoridades elas foram constituídas por Deus. E no quarto mandamento nós aprendemos isso. Nós aprendemos o respeito às autoridades. Lá nós dizemos honra teu pai e tua mãe, e depois na explicação Lutero fala sobre o respeito a todas as autoridades, justamente porque toda autoridade vem de Deus. Então eu repito, nós podemos discordar, isso é permitido, nós não podemos desrespeitar. Isso aqui é em todos os sentidos, né? Nós sempre podemos discordar com alguém. Vocês podem discordar com o que eu estou falando agora. O que nós não podemos nunca é desrespeitar uma pessoa, porque essa pessoa ela pensa diferente de nós. Porque essa pessoa ela tem uma ideia que não é a mesma da nossa. Então, porque ela não pensa igual a nós, agora nós podemos xingar e chamar de tudo que é coisa. Não, as coisas não funcionam assim. Da mesma forma em relação às autoridades. Precisamos respeitar, precisamos estar sujeitos a elas. Não é porque nós estamos no mundo e não somos no mundo que nós podemos agir de qualquer forma. Nós vamos ver ainda sobre o servir. E ainda lembro, as autoridades elas são instituídas por Deus. Isso aqui é muito importante nós lembrarmos. Estão nas mãos de Deus. Deus utilizou pessoas de todos os tipos para fazer o que é bom para o seu povo. Deus, inclusive, utilizou pagãos. Então, o que nós precisamos fazer é orar pelas autoridades, orar pelos nossos governantes, pedir que Deus use essas pessoas para que façam o que é bom para nós, façam o que é bom para o seu povo aqui no mundo. Então, ao invés de desrespeitar, xingar, vamos orar por elas. Ainda no versículo 15, ele fala sobre a vontade de Deus, e ele diz, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Fazer o que é bom, para que as pessoas olhem para vocês e vejam a obra de Deus. Então, ao invés de, quando as pessoas falam mal de vocês, retribuir com o mal, façam o que é bom. Pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Pedro está dizendo isso para que aquelas pessoas para as quais ele escreve, que elas façam o que é bom, para que os outros olhem para elas e parem de falar mal delas. Naquela época, como já disse antes, os de fora olhavam para os cristãos e queriam encontrar maneiras de zombar, maneiras de falar mal do que os cristãos estavam fazendo. Era uma forma de perseguição da época.
Hoje em dia não é tão diferente assim. Então, por isso, Pedro insiste, diz, olha, faça o que é bom, faça o que é correto, para que você silencie os insensatos. E essa é a maneira melhor de nós fazermos as coisas. Quando alguém fala mal de nós, quando alguém critica as nossas atitudes, ao invés de nós descermos ao mesmo nível, nós precisamos agir de maneira correta, fazermos o que é certo, pela prática do bem, silenciar a ignorância dos outros. E aí no versículo 16 ele fala sobre ser livre, mas livre para servir. Lutero, de novo, no livro da Liberdade Cristã, diz assim: o cristão é o mais livre de todos os senhores e sujeito a nenhum outro. O cristão é o mais obediente de todos os senhores e sujeito a todos os outros. Cristo nos libertou da escravidão do pecado, nos deu vida. Porém, essa liberdade que nós recebemos de Cristo, que Deus nos deu, não é para nós utilizarmos de qualquer forma. A liberdade que Deus nos deu é para que nós usemos para servir as pessoas, para viver de tal forma que as pessoas olhem para nós e vejam as boas obras que Deus realiza em nós. Estamos no mundo para servir. Somos livres para servir. Então Pedro chama os cristãos a usar a liberdade para fazer o que é bom, fazer o que é correto diante de Deus. De novo, livres para servir. E então, fazendo o que é certo, os cristãos silenciarão ideias erradas a respeito deles. Então, isso Pedro pede que os cristãos façam, vivam de maneira correta, para que os de fora olhem para eles e parem de ter ideias erradas a respeito do seu comportamento, a respeito da sua vida como um todo. De novo, viver de forma boa, de forma correta, para silenciar aqueles que falam mal deles. Versículo 17, o último versículo do nosso texto, ele fala sobre tratar com honra, fala sobre amar, temer e, de novo, honrar. Então, primeiro ele diz, tratem todos com honra. E aqui há algo muito interessante da vida do cristão. O cristão não pode selecionar pessoas, né? Isso aqui é muito importante nós lembrarmos. Nós temos que tratar todos de forma igual. Isso está desde Levíticos, lá no início da Escritura Sagrada se fala sobre isso. Tratar todos com justiça. Não fazer diferenciação entre pessoas, seja por qualquer coisa. Tratar todos de forma igual. Tratar todos com honra. Todas as pessoas precisam ser tratadas com honra. Ele segue e diz, amem os irmãos na fé. O amor é uma palavra que se repete muito dentro do cristianismo. João é o apóstolo do amor. Se fala muito sobre isso. O resumo dos mandamentos é o amor. Então, amar as pessoas. Então, se nós amarmos a Deus perfeitamente, nós vamos agir de maneira perfeita aqui no mundo. É claro, sabemos que nós não podemos ser perfeitos, nós não conseguimos. Ainda assim, procuremos fazer o melhor. Amar os irmãos na fé. Isso é um convite que Pedro faz para nós, é um mandamento também, amar a todos. Jesus fala sobre isso, amar os irmãos. E ainda ele continua, Pedro, e fala, temam a Deus. Ele já havia falado isso lá no capítulo 1, a respeito do temor a Deus, e naquele momento eu citei um texto de Lutero, quando ele fala que temer a Deus é cultuar, respeitar a Deus, e então é isso que Pedro agora está pedindo a nós, um temor a Deus, e por fim ele diz, honrem o rei. Notem que nessa sessão se fala muito sobre respeito às autoridades. Bem, os cristãos estão no mundo, e estando no mundo, tem autoridade sobre eles. E sendo assim, o cristão precisa viver de tal forma que honre as autoridades. Então, temos leis na sociedade. Nós podemos discordar de todas as leis, mas discordar das leis não nos dá o direito de descumprir as leis. As leis são colocadas ali para serem cumpridas, porque é melhor. Se você acha que uma lei está errada, bom, você pode tentar mudar de alguma forma, não sei como, mas você não tem o direito de descumprir essa lei. Há uma grande diferença entre você discordar de uma lei de um governo e você descumprir a lei de um governo. Por isso, novamente, honre o rei, ou seja, no nosso caso, respeite as autoridades, todas elas,
porque elas foram colocadas por Deus. Como conclusão a esse estudo, nós podemos destacar 3 pontos. O primeiro deles que Pedro pede é: afaste-se do erro. Procure fazer o que é correto. Você está no mundo, está cercado de pessoas. As pessoas olham as tuas atitudes, então procure fazer o que é certo. Mas mesmo que as pessoas não estejam te olhando, procure fazer o que é certo. Você está sempre diante de Deus. Isso é caráter. Você viver da melhor forma que você pode, fazer o correto mesmo quando ninguém está te olhando. Isso chama-se caráter. Procure fazer o que é correto, sempre. E então você vai acostumar a viver da melhor maneira que você pode. Por isso, no estudo anterior a gente falou sobre ser hipócrita. Nós não somos hipócritas. A gente não pode viver de uma forma diante de alguns e de outra forma diante de outros. Nós temos que ser sempre da mesma forma, sempre cristãos. Procurar fazer o que é certo. Infelizmente, vamos errar, mas isso não deve nos desmotivar a tal ponto de nós não nos importarmos mais com o erro. Segundo ponto, respeitar as autoridades. Pedro fala muito sobre isso aqui, também fala em outros momentos. Paulo fala muito sobre isso, o respeito às autoridades. O cristão testemunha sua fé também, respeitando as autoridades e sabendo que Deus está no comando de tudo. Não importa quem esteja lá, Deus está cuidando. E nós não confiamos nas autoridades, nós confiamos em Deus. Nós confiamos no que Deus pode fazer através das pessoas. E servir, servir ao próximo, servir a Deus, servir às autoridades, servir a todos. O cristão está no mundo, livre por Cristo. Cristo o libertou da escravidão do pecado, deu liberdade a ele. E deu essa liberdade para que ele sirva a Deus, as autoridades, sirva as pessoas. Amém a todos. Deus abençoe cada um, possamos guardar essa palavra em nosso coração, possamos de fato procurar fugir do erro da melhor forma que nós pudermos, possamos respeitar as autoridades e, enfim, possamos servir.